Já temos dado uma pequena introdução ao fenômeno dos fenômenos SN, sobrenaturais, milagres, vamos a defender, exclusivos de Deus. Tínhamos já falado da definição dos milagres, depois o estudo e possibilidades rejeitados por motivos científicos, estudo e possibilidades rejeitados por motivos psicológicos religiosos. Estávamos aí. Tínhamos visto dentro dos estudos e possibilidades rejeitados por motivos religiosos, tínhamos visto os ateos, o medo dos que ten fé perante as novas descobertas da ciencia e pelo conceito libertado de Deus. De aí teríamos que então Deus non podería meterse nestas coisas, mas tudo isso non convence a muita gente, sem sempre objeções que fomos apresentando. A conclusão é que sim, que são possibilidades, são fatos observáveis, que devem ser estudados. Non há objeção válida, nem por motivo científico, nem por motivo religioso, que isso, se analiza um pouco, parece decorrer de uma taumatofobia, porque há muitos interesses criados, muitas implicações, consequências. Conclusão de tudo o que dizíamos na última aula, poderíamos servirmos da frase de Russell Wallace, um famoso parapsicólogo, e que, além de parapsicólogo, teve muito prestígio como estudoso da evolução. Russell Wallace, muito conhecido em parapsicologia, disse, palavras textuais, estas dificuldades para estudar estes fatos afirman que todos os milagres são falsos, impossíveis. O sobrenatural não pode agir, ou que em todo caso não estaria documentado. Todos os fenômenos conhecidos dependeriam de leis físicas determináveis e que nenhum ser inteligente de fora do nosso globo, à exceção do homem, pode produzir uma qualquer ação sobre nosso mundo. Este modo de ver vem inculcado como parte essencial de uma educação liberal e se considera indício de nosso progresso intelectual. Isso ocupa tanto lugar na constituição da nossa mentalidade que qualquer fato, um acontecimento, um fato, ou argumento contrário a essa posição dos taumatófobos vem taxado como indigno de séria atenção e ouvido com aberto desprezo. Eis uma crença, ou mais bem uma descrença, na que seus advogados se atribuem mais que a infabilidade papal quando recusam-se a examinar as evidências que se lhes opõem. Não querem estudar o fato, já partem de suposto que é impossível. Então, não ser cientista. Para ser cientista, repetimos mais uma vez, há que fazer um esforço sobre-humano. O cientista, por mais cientista que seja, sempre um ser humano. E teria que fazer uma psicanálise muito profunda, examinar-se muito a si mesmo para ver quantos preconceitos tem e tentar tirar todos os preconceitos. Mas pelo menos que tente, com honestidade, examinar-se, escutar as críticas, os argumentos contrários, ir vendo, senão estamos falando de matemáticas puras, nem de dogmas de fé. Então, não é autoridade divina, não é a matemática, são coisas físicas, morais, históricas, psicológicas, psiquiátricas, parapsicológicas. Então, será que este argumento meu e aquele outro argumento, pelo menos tentar estar despido de todo preconceito? Isto é o lógico. Conseguirá ou não conseguirá, mas pelo menos que tente. Conclui outra conclusão de tudo isto, de que sim, que está aí, pois vamos ver, não posso negar a priori. Diz Rousseau, e nisto há que conceder-lhe razão, Deus pode fazer milagres? Uma tal pergunta, tratada seriamente, seria
Ímpia sería ímpia se non fose porque é absurda. A pregunta é absurda, non é nem ímpia, é absurda. Castigar a quen ousase resolvela negativamente sería facerlle demasiado honor. Mellor sería encerralo de por vida nun manicomio. Será que pode haber milagres? Posibilidade, por motivos científicos, por motivos psicológicos, claro, posible, haberá ou non haberá, mas que pode haber. Quen dice que esta natureza está fechada e nem Deus podería entrar aquí con unha forza diferente, non está violando as leis, non está contrariando as leis, é outra forza diferente. Se o homem pode intervir, por que non pode intervir Deus? Será que pode a posibilidade do milagre dizer que non? Então métete no manicomio de por vida e non molestes. Isto sería a conclusión, non miña, de Rousseau, mas con toda esa argumentación que levemente ontem fomos indicando de que é posible, é claro. Bom, e agora, a parapsicologia é ese conjunto de ramos da ciencia, ou ese conjunto de estudiosos de todos os pontos de vista para analizar un fato ou un posible fato. A parapsicologia é, se pode definir, como a ciencia que ten por finalidade a constatación e a análise deses fenómenos, amarlle, primeiro a constatación, primeiro a verdade histórica dos fatos. Já ontem falábamos, na outra aula falábamos de fatos históricos ben verificados. Vamos agora tamén a verdade histórica. Mas entón é historia, sí señor, é historia, e é crítica histórica, e é exegese, e é hermenéutica, e é o que for. A mí o que me interesa é un fato. E vamos procurar con a colaboración tomara que existisen en parapsicologia todos os mellores especialistas de todos os pontos de vista, e que se joguen ao começo até que se poñan de acordo, que se joguen todas os bártulos á cabeza e que briguen, mas poñan argumentos, e ya nos, pouco a pouco a humanidade, se non en este século será no vindouro, terminará por ir facendo luz. Entón, a constatación. Teríamos moitos posíveis milagres de todos os tipos de religións, algúns já foron aposentados, ou pretendíamos aposentar, en ambiente demoníaco, en ambiente espírita. Ora, dentro do ambiente Deus, poríamos a ver a verdade histórica dos milagres do Antigo Testamento, que se narran lá para dar doutrina e tudo máis, mas agora vamos como fatos. Muito difícil, o crítico histórico, o exegeta, o teólogo, o parapsicólogo, o historiador, foron fatos escritos ás veces séculos depois de terem acontecido. Mas é que Deus teve unha providencia especial. Bom, iso cando demostres. Agora estamos vendo se o fato existiu ou non existiu. Lógicamente, unha coisa que se conta séculos depois de acontecido, o lógico é que unha pulga vire un elefante. Iso é o lógico. Mas o povo judeu é muito tradicional, tá bom, mas o lógico é que uma pulga vira um elefante. Então é muito difícil ver como foram aqueles fatos históricos que se descrevem no Antigo Testamento. E há muitos fatores que isso está exagerado, e isso é para animar, e é difícil mesmo. O Antigo Testamento é muito antigo e ainda foi, os testemunhos vêm de muito antigo. A única coisa que sim parece que se pode tirar é que os judeus tinham um convencimento que les mantinha como nação e que les mantinha animados, etc., de que entre eles tinha havido uns fatos bem superiores aos dos ídolos, aos dos magos do faraó. Estavam convencidos disso, isso se ia transmitindo de geração em geração, e isso les dava uma força para manter-se em luta contra todos e contra tudo, a pesar dos proclives que eram eles a largar a Yahvé pela janela, a irse com superstições e tal. Havia aí algo, parecia que lhes afirmava que entre eles tinha acontecido. Mas qual foi o fato que aconteceu em concreto? É muito difícil ir a localizar aqui. Não digo que seja impossível, mas é muito difícil. Então, no Antigo Testamento, honestamente, do ponto de vista de telhas para baixo, de início, depois será em conclusão, depois dos outros fatos, viríamos de volta, pegaríamos por detrás, mas de frente
Agora, vai, pode ser que se confirme. Se depois, ao longo dos séculos, se manteve uma linha, bom, então agora já estes modernos confirman aqueles. É dizer, os pegaríamos pelas costas. Já fica isso, gravem aí, se les pega pelas costas, não? Pegaremos por detrás, de ricochete. E diretamente fica meio difícil. Ora, o Novo Testamento, segundo, o Novo Testamento, se faz muitas coisas, muitas advertências contra o Novo Testamento, houve muitas críticas, muitos estudiosos, honestos, e essas objeções vão facilitando a pesquisa. Entre tantas dificuldades, colocaríamos influencia dos milagres helenísticos e rabínicos. Os evangelios terían sido escritos para convencer, para animar, para transmitir uma doutrina, e para confirmar iso, os evangelistas, os primeiros cristãos, interpolações, o que for lá, terían se influenciado pelos milagres dos gregos, dos templos de cura, como por exemplo Epidauro, Esculapio, Ensón, e pelos milagres dos rabinos, e então para imitar, inventaram, exageraram, mas do ponto de vista histórico, alguns, Rubí, Guillet, dizem que tudo isso é... Bullman chega a afirmar que de Cristo histórico, não do querisma, a doutrina, que é o que há que salvar, sino do Cristo histórico, não podemos tirar em branco nada. E Bullman não é nenhum idiota, estava errado, os seus discípulos estão afastando dele e tudo mais, mas era uma pessoa inteligente, era um bom teólogo, era um bom exegeta, ele põe seus argumentos, sejam bem-vindos para revisar. E a que conclusão se chega? Primeiro, influência dos milagres helenísticos. Isto se vê repetido em alguns exegetas modernos, católicos, se vê muito por aí hoje em dia. São influências dos templos de cura, das personagens greco-romanas, das mitologias. Charcot, o famoso psiquiatra, dizia que tudo isso dos templos de cura são exatamente iguais que os milagres dos evangelhos. Os de Cristo e os dos gregos é a mesma coisa, e era um psiquiatra. Bom, em primeiro lugar, estes templos de cura, onde se encontravam muitos exvotos, muitos desses exvotos não eram exvotos, como se sabe hoje, eram juramentos. De tudo isto, algo tenho no livro Antes que os demónios voltem, a respeito destas coisas, mas, claro, teria que aprofundar mais em outro livro que não sei se sairá. São juramentos, por exemplo, mãos em atitude de juramento, outros são oferendas, outros são amuletos contra o mal olhado, ou contra feitiços e coisas semelhantes, outros são, inclusive, decorações, não sempre, isso que se encontrou nessas tábuas, nessas inscrições, não sempre são amuletos testemunhando uma cura, primeiro. Segundo, muitas das descrições dos milagres, das curas de Epidauro e outros templos, e outras personagens, Apolônio de Tirana, etc., são manifestas lendas, são exageros manifestos e truques bem comprovados, o que invalida todo um conjunto. Se me encontrassem manifestas lendas nos evangelhos, se me encontrassem manifestos truques nos evangelhos, já a historicidade geral ficava com um pé na frente e outro atrás. Quem truca uma vez não quer dizer que truque sempre, mas se trocou uma vez, pode trucar outra. Fica uma desconfiança. Todos os grandes médiuns trucaram alguma vez, não quer dizer que truquem sempre. Há que separar o joio do trigo, mas já cuidado. Mas aqui nos evangelhos não se encontra isto, e nos tempos sim, como por exemplo, mulheres grávidas durante 3 e até 5 anos. Está grávida há 5 anos. E vai lá, e então os sacerdotes passam pela hipnose aquela e de toda no Abaton, tudo mais, depois de noite, as curam e saem com a criança de 5 anos passeando. Isto
isto ou é lenda, ou é exagero, ou é anécdota piedosa, ou é a unha histérica perdida que acha que está grávida, non ten moitos coñecimentos, e le dan un órfano, e sai con un órfano, e pronto, resolveron 2 problemas. Van a hipnose. Claro, isto non ten nada nos evangelios. Dizer que son imitación dos milagres gregos, e tudo tan diferente. Un menino que paseia, logo de nacer, ya saiu paseando e correndo. En Epidauro, etc., usábanse remedios. Descrevo en antes que os demonios volten, cirurgías fantásticas, cirurgías no duro, e até as ataban nunha porta, porque se o remedio non tiña, ou a hipnose non tiña acalmado, entón atado unha porta por si acaso, e unhas operações da medicina da época, eran os sacerdotes da época, eran os médicos da época, tamén médicos da época, se usaban remedios, loções, para, por exemplo, para curar infecções nos ollos, durante días e até meses e até anos, fluxo de sangue con remedios, etc. Nos evangelios non se usan remedios, non se usan cirurgia, completamente diferente, non están imitando nada, pero é completamente diferente. Há unha enorme diferenza do ponto de vista do conteúdo das coisas que se contan. Lá son médicos, nos evangelios é a palabra de Cristo só. Lá son doenzas só. Aquí son doenzas, posesos, entre aspas, mortos, multiplicações de pães, tempestades acalmadas, todo tipo. Então, imitar o quê? Se non era isso. A fé e entusiasmo pouco aparece en Epidauro ou en outros, pouco. Mas, en todo caso, non sería a fé aquele cego de nascença. O Cristo curou, depois le pergunta, sabes quen te curou? E que foi o Filho de Deus, foi o Mesías. Señor, quen é para que o adore, para que o recoñeza? Depois Cristo vai levarle a fé, mas non está provocando un entusiasmo, non está provocando aleluya, ahora vai irmán. É outra fé, unha fé sobrenatural, unha fé religiosa para confirmar unha doutrina. Aceitai a miña doutrina pelos milagres que eu faço. É unha fé diferente da entusiasmo e, ben por tanto, diferente da dos templos de cura, o que non a fé ou é simplesmente un entusiasmo, máis ou menos unha confianza máis ou menos profunda. Há que ser anticientífico e, se queren, até doentiamente ingenuo para, como os doutores Grillet, Rubí, etc., e algúns católicos, esa dicotomía, muito ingenuo, para aceitar os prodigios dos templos de Esculapio, aceitan eses prodigios que a un crítico histórico entra agua por todas partes, e ao mesmo tempo eses que acreditan en Esculapio non acreditan en Lourdes. Oba! Unha coisa tan antiga, con tanta lenda, e aquí tens toda a verificación científica médica, negan Lourdes e aceitan aquilo. Há que ser moito ingenuo por un lado, e por outro lado, máis do que cético, non sei, cego, ateo inverosímil, para negar curas modernas ou outros tipos que non son curas. Por exemplo, Lanciano, o milagre eucarístico de 12 séculos en Lanciano, na Italia, uma cidadezinha un pouco ao sul de Pescara, no mar Adriático. Se diz que no século VIII un monge basiliano, sacerdote, estaba celebrando a Santa Misa. Será mesmo que por eu dizer o que en in corpus meum, antigamente en latín, este pedazo de pão se converte en Cristo, e que este in cáliz sangris mei se converte no sangue de Cristo. Má dúbida, lógico. E a Divina Providencia achou por ben responder a este sacerdote. Isto é o que se conta. É difícil ver se foi ou non foi lá. Se conta. E dicen que a hostia se tornou en carne viva e que no cálice o viño consagrado tornouse en verdadeiro sangue, que con o tempo tería coagulado en 5 porções. Isto ven do século VIII. En novembro de 1970, coisas para agora verificar, non estamos falando de todas esas misturas
de Esculapio aceitar aquilo e negar isto. En novembro de 1970 os padres menores conventuais quixeron ver se esa reliquia que eles conservaban, se esa tradición tiña algún fundamento científico. Estamos no século XX. Entón pediron licenza ao Vaticano, as autoridades eclesiásticas. A resposta: a pesquisa estraga a reliquia, garanten que non, entón pesquisa. Muito bom. Os profesores Linoli de Italia e Bertelli da Universidade de Siena começaron a pesquisar e en marzo de 1971, máis de un ano depois, ou quase un ano depois, concluíron seus exames, todos rigores, e en julio dese ano o bispo de Lanciano, don Pacificio Perontoni, publicou os resultados. Primeiro, análisis científicos con todas as técnicas do século XX. Ben observables, están aí, non son tan rápidos, está a 12 séculos aí. Primeiro, trátase de verdadeira carne e de verdadeira sangue. Verdadeiro sangue, non é outra coisa, que é a hostia. É muito curioso porque vocês diminuam o tamanho disto. Isto é uma hostia, né? Então aqui é hostia, é pão. Aqui é carne verdadeira. E aqui não se sabe o que é. Entre a hostia e a carne não sabe o que é. Mas aqui é pão, 12 séculos se conservou esse pão, e aqui é carne. É verdadeira carne. E no cálice, aqueles 5 grumos, é verdadeiro sangue. Tanto a carne como o sangue são carne e sangue humano. Terceiro, a carne representa inequívocamente, con todas as técnicas modernas, a estrutura do tecido muscular do corazón humano. Cuarto, tanto a carne como o sangue pertencen ao mesmo grupo sanguíneo, AB. Interesante, 95% das meninas e mulleres judaicas, 95% das meninas e mulleres judías posúen o grupo sanguíneo AB. Cristo non teve pai, necesariamente tiña que ter o sangue da mãe, é o sangue de Nosa Señora, sangue dos nosos antepasados, dixeron depois uns judeus que pesquisaron aquí. Quinto, o diagrama do sangue é perfeitamente o sangue retirado hoxe. Eu tiro hoxe sangue, o diagrama que dá é o que dá o sangue de aquela hostia e daquele cálice. Hoxe, depois de 12 séculos, mas é como se fosse cortado, carne cortado hoxe, sangue extraído hoxe. A carne e o sangue são carne e sangue de uma pessoa viva. Depois de 12 séculos. Entre o natural e parapsicológico e romper todos os moldes, non estou medindo con régua, talvez medi mal. Está unha diferenza tremenda entre o natural e claramente sobrenatural. Supera claramente as forzas da natureza, coisas assim de incorrupções naturais, mas isto, sangue vivo, carne vivo, coagula em 5 pedaços. Os pedacinhos, Deus ri de nós, ri de nossa cultura, bom, ri carinhosamente, Abba. Os pedacinhos do sangue coagulado se pesan todos juntos e ten exactamente o mesmo peso que un só. Pesas 2 juntos, pesa igual que os outros 3. Pesas 3 juntos, pesa igual do que os 5. É dizer, a física onde foi parar? Onde foi parar? Conclusón dos médicos Linoli e Bertelli con toda a súa equipe, cando depois de un ano, quase un ano de pesquisas, mandan un telegrama ao bispo antes de apresentar todos
as medidas, documentações, análisis, fotografias, espectroscópios e todo mais, le mandan un telegrama quando fechan a entrevista: et verbum caro factum est, e o verbo se fez homem. Que objetar a isto? Mas nada que objetar. Dizer que están imitando os milagres ao longo da historia, os dos evangelios, que son como os do Epidauro. O que ten que ver Epidauro con tudo isto? Son coisas tan diferentes. Tudo isto já o sabía Arnovio, do século III, ex-pagán, que desafiaba aos pagãos, aos gregos, aos romanos, a que apresentasen curas do tipo das do Evangelio, o tipos de milagres como os dos do Evangelio. Non están imitando os helénicos, é unha coisa completamente diferente. Já o sabían Orígenes, Eusebio, Santo Agostinho, e o repeten agora sin objeción. Esa dificultade a repeten agora algúns pesquisadores modernos. Se deixaron impresionar pela taumatofobia, que cosa tan diferente. Non, é que entón non eran os imitar os helénicos, non encaixa nunha crítica histórica desapaixonada, mas sería unha imitación dos milagres dos rabinos, do mundo rabínico. Flavio Josefo, historiador judaico da época, judeu, é judía e judeu. Flavio Josefo historiou a época. Non há nada semellante naquela época. E vai imitar o que se non había eses tipos de milagres naquela época entre os rabinos? Hoxe se coñece amplamente a literatura rabínica da época dos evangelios. Non é nada semellante, nada, e non se parece nada, non ten nada que ver. Están imitando o que? Para imitar ten que haber un imitado. Non há ese imitado. Se sabe hoxe que os judeus da época tiñan a noción de que Deus, o Espírito Santo, tiña apagado, naquela época tiña apagado Deus. Non é de hoxe que se fala da morte de Deus. Só que Deus, como veremos, continúa facendo milagres por todas partes. Mas algúns que non ollan aos milagres, só ollan a un aspecto que les interesa, negan os fatos. Mas Deus non morreu. Os fatos están aí, como veremos logo máis. Na época eles pensaban que Deus tiña morrido, ou pelo menos estaba descansando. Se queixaba inclusive o Salmo, os últimos salmos: non há máis nenhum profeta, nenhum de nós sabe por quanto tempo. Já Deus já non se manifesta. Por iso a literatura apocalíptica da época é sempre anónima, porque non acreditaban que Deus já entraba por lá. Entón van imitar o que? Foi unha suposición destes críticos históricos, mas só que depois se aprofunda máis e supuñan o que non era verdade, polo menos non convence a todos. Ahora ven outro problemón, terceiro, bom, aquí no meu esquema é o terceiro, no de vos debe ser o segundo. O aspecto literario, análise do aspecto literario. Se me vou a deter, non acabo nunca. Tendencia ao exagero, un cego, dois cegos, un poseso, dois posesos, as dupletes, contan milagres parecidos, duplos, que poden ser dois. Sumarios que generalizan, é unha generalización. Jesus Cristo ameaçou a Corosaín e a Betsaida. Ai de ti, Corosaín, ai de ti, Betsaida, que se en Tiro e en Sidón se tivesen feito os milagres que se fixeron entre vocês, já se terían convertido. E os evangelios non contan ningún milagre nen en Tiro nen en Corosaín. Cristo non fez só os milagres que se contan nos evangelios. Entón que as frases gerais, porque había mesmo. E son interpretações. Interpretações de quen? Do evangelista ou do historiador? Já falamos de aquel Ilegio, por exemplo, e outros casos. Secundario, primario. Bom, após da relación citada con os embaixadores do evangelista, agora vai cumprindo. Será que inventaron para que se cumpriese a frase de Cristo? Ou a frase de Cristo guiou, entre tantos milagres, ao evangelista para escoller? Bulman e Jeremías, depois das diversas aparições do resucitado, inventadas segundo os diversos motivos apologéticos. Foron inventadas por motivos apologéticos ou entre tantas aparições de Cristo resucitado escolleron aquelas que les interesaba por motivos apologéticos. Que se fosen inventadas non comezarían por mulleres, que o testemunho das mulleres na época non valía. Fin. En Nazaré
non se poupa inventado pelos evangelistas ou pelos primeiros cristãos, si nen ao propio Cristo poupan. Eles van contando a verdade e doa quen doer. En Nazaré non conseguiu facer milagres, e eles pois que non conseguiu, en Nazaré non conseguiu. Envía os 12 con todo poder, e se non facen milagres sacudiu o pó, se non recebe sacudiu o pó, poder. E os primeiros cristãos acreditaban que o poder do Espírito Santo só começaría depois de Pentecostes, e já o tiñan, Cristo já tiña mandado. Non acabo nunca, claro. Vamos pelo esquemiña, porque se vou pelo extenso. Cualquier importancia a a teoría estas críticas literarias ou das formas, cualquier importancia do ponto de vista dos fatos, non me meto en outras coisas, outros pontos de vista, do ponto de vista da crítica histórica moderna, cualquier importancia a esas objeções acabaría con a historia. Temos os mesmos documentos para Cícero, para Demóstenes, e a ninguén se le ocorre oporse, porque non há taumatofobías. Ou recoñecen, sí, pois, os historiadores da época facen seus discursos inventados e os propios historiadores non acreditan no que están contando, mas há un fundamento que aquí é histórico mesmo, ninguén nega. Mas nos evangelios, porque non podemos aceitar os milagres, non aceitamos a historicidade dos evangelios porque ten milagres. Se non tivese milagres aceitarías. Entón non é por motivos históricos, é por preconceito, non é cientista. Sería unha evolución demais en tan pouco tempo. A maior parte dos primeiros críticos pensaban que os evangelios, por exemplo, Strauss pensaba que sería lá no século no ano 150 ou máis tarde. Veremos que non, que os escritos son moito máis recentes. E non podería haber tanta evolución de boca en boca, tanta invención, tanto exagero, moito menos con a vigilancia terrible que había na época, rapidamente. Sería, en primeiro lugar, deshonestidade incompatible con a moralidade, ecuanimidade, prestigio dos apóstolos, evangelistas e primeiros líderes cristãos. Alertaban o povo a non ir atrás de fábulas, mesmo de persoas de boa vontade, 1 Timóteo 4, 4:7, 1 Pedro 1:16, constancia no testemunho perante cualquier auditorio e mesmo perante os tormentos e mesmo perante a morte. Non estaban inventando, tiñan muito recente a figura de Jesús, que tiña captivado a todos eles e esperaban que voltaría ya. O erro de San Paulo en questões científicas, pensaba que voltaría ya, non voltou. Cuestións científicas non. Se alguén dizer que o fin do mundo vai ser agora, non vai atrás dele, falso profeta. Muitos pensaban que Cristo voltaría logo, non van inventar, estaba muito vívida a presença marcante de Jesús. As testemunhas foron escollidas pelo propio Cristo, foron formadas pelo propio Cristo. Ten numerosos textos nos evangelios e actos que insisten nisso, como Cristo cuidaba de informarlos ben. Autoridade e vigilancia dos apóstolos, sustituto de Judas que testemunhase, que fose testemunha. Pedro e João van a Samaria para inspeccionar, a ver se non se modificaban as coisas. Pedro recorre en inspección comunidade experto de Jerusalén. Barnabé enviado a Antioquía para vigiar que non se modifique nada. San Joán transmitiron os que dos comezos foron testemunhas oculares e ministros da palabra. Mais de 150 veces, é machacón e cansativo, se repete no Novo Testamento, testemunho, testemunhar, os que presenciaron os fatos. San Paulo acode as testemunhas para probar a resurreición, entre vocês viven quen os testemunharon. Era unha obsesión en San Paulo. Nos Gálatas, foi a expor a autoridade jerárquica en privado. Quantas veces depósito un custodi, cuidado con o que te foi transmitido, guarda iso. Pensar que foi inventado, acrescentado, modificado e en tan pouco tempo, taumatofobia. E ainda acima se deixaban matar. O propio Strauss recoñece que se os evangelios fosen do século I non podería ter habido esa evolución, mas
Ele pensaba que de 150 anos para trás. Pois vamos ver a contemporaneidade, a descoberta do meu professor José de O'Callaghan, que pasmante, inclusive vamos a apresentar-la nos slides. O dicionario de Gerardo Kittel já nem nomea todas estas críticas das formas e tudo mais. Metzeger tem uma tirada muito boa. Se refletimos um pouco, Metzeger prova, e prova mesmo, que São Paulo tinha um influxo tremendo entre todos os primeiros cristãos. Era o apóstolo, como foi dito na missa, por autonomia, o apóstolo. Era conhecidíssimo. E o estilo de São Paulo é... E escreve para um lugar, escreve para outro e tal, é um grande orador, tudo mais. Se alguém poderia ter influído nos evangelhos, se alguém poderia ter influído a certas frases lapidárias, certos conceitos, a própria teologia dele, se alguém pudesse ter influído nos evangelhos, seria São Paulo, mais do que nenhum outro. Procurem-me nos evangelhos uma frase de São Paulo. Se nem São Paulo meteu uma vírgula, quem ia meter? Com aquela vigilância. Se nem São Paulo conseguiu meter. E estes são fatos. Além do mais, comparar com invenções, se tivessem inventado, seriam bem mais maravilhosos, como os maometanos. Os maometanos inventam milagres de Maomé, os escrevem um século depois, muitos anos depois, dezenas de anos depois, inclusive séculos depois, e para dar-lhe importância a Maomé, dizem que Maomé vai caminhando por um caminho meio desértico, não tem água, faz muito calor, e como faz muito calor, e é um deserto, o que acontece? As árvores vão caminhando detrás dele, para dar-lhe sombra. Disto nos evangelhos nada dessas maravilhas, dessas quixotadas. Nos apócrifos, os evangelhos apócrifos eram inventados e sai cada quixotada. Então Jesus menino está brincando com as outras crianças e faz uns passarinhos, mas Jesus estava distraído com outros gravíssimos problemas, né? Então as outras crianças fazem um passarinho melhor do que ele, mas ele sopra e o passarinho de Cristo sai voando. Nada que os milagres helenísticos também uns exageros e utilitaristas, pois para salvar a honra de uma vestal acusada de ter sido violado o voto de virgindade, então pega uma criva, uma peneira e vai até o rio e carrega água e vai até o templo com uma peneira carregada de água e não cai nenhuma gota. E além do mais, nem milagre seria, o ectoplasma poderia tampar isso perfeitamente. Mas é outra mentalidade, outra vestal, para demonstrar que ela é virgem, um barco que então era com remos, os escravos com aqueles remos, ela pega a corda, e a menininha fica assim, e todos os remeiros estouram as veias remando, e o barco não se mexe. Nos evangelhos não tem nada disto. Completamente diferente. Estão imitando o quê? Nada. Não estão inventando nada. Estão contando os fatos do a quem doer. De todos os autores gregos, temos... Não anotei aqui, também não quero perder tempo em procurar. Não sei se são 20, 30 códices grandes. De todos os autores gregos, ou greco-romanos, códices grandes. De Cristo, só em grego, temos 2.610. Quem vai negar a existência de Homero, ou algo semelhante, 8 séculos antes de Cristo, de Virgílio, de Cícero? O testemunho de Cícero é 4 séculos depois de Cícero. 4 séculos depois. De Cristo em grego temos 2.610. 4 vidas paralelas, o único caso da história antiga, de 4 vidas paralelas coincidentes, por contemporâneos, para contemporâneos, de outros autores, por exemplo, Apolonio de Tiânia é século depois. Analisando os evangelhos, se vê que há um conteúdo anterior a São Paulo e anterior aos evangelhos, as cartas de São Paulo. E analisando a São Paulo, se vê que ainda está citando. Então a base, o fundamento, o depósito estava muito recente.
o manuscrito de John Reynolds na library, na biblioteca de... Perdón, foi pura casualidade. Na biblioteca de Manchester, e se encontrou nas arellas de El Fayum, no fin do Imperio Romano, e é do século I ainda, e já chegou até lá. O padre José O'Callaghan, 6 meses professor na Gregoriana, 6 meses professor em Sant Cugat del Vallès, em Barcelona, encontrou um manuscrito pequenino do tamanho de uma unha, lá em Qumran, e está em escrita Thierstil, e lá aparecem lá 2 N's, um slide se verá melhor, e todo mundo, deve ser aí uma genealogia, e há uns pedaços de letra por aqui, outros pedaços de letra por aqui, só que do tamanho de uma unha, ampliamos. E uns pedaços de letra, uma genealogia ninguém ligou. E se fosse em Nazaret, uma hipótese, juntou e todos estes pedaços encaixam como num rompecabezas perfeito, frente e verso, num episódio dos Evangelhos. E está escrito em língua, em caligrafia Thierstil, que puxando, esticando, até quebrar 30, 40 anos antes de Cristo. E esticando pelo outro lado, como máximo chega ao ano 50. Se Cristo morreu pelo 30 e tantos, e assim estir como máximo chega ao ano 50, de quando havia testemunhos por escrito, e encaixa perfeitamente frente e verso nos Evangelhos, veremos em slides. Se queremos tirar os milagres dos Evangelhos, os fatos e as alusões aos fatos e os preâmbulos dos fatos e as conclusões dos fatos, tiraste tudo, é demais, que nimes probat, nil probat. E temos o lençol de Torino para verificar hoje, cientificamente, veremos em slides, a fidelidade microscópica da história. Está no lençol de Torino o que conta nos Evangelhos em microscópio. Uma fidelidade que francamente chama a atenção para a paixão, os açoites e a ressurreição de Cristo. Eu tive, não sei como classificar, a honra, o desprazer, que no mesmo dia em que eu estava falando dos milagres numa aula na Faculdade de Teologia, do outro lado, o padre Fernando, professor de Teologia Dogmática na Faculdade de Teologia do Ipiranga, aos gritos, talvez para que eu ouvisse, a ressurreição de Cristo é uma metáfora. Jesus Cristo não ressuscitou. Eu parei a aula e disse, já não sei continuar, eu tenho que reestruturar todas as minhas estruturas. Depois de uma pequena conversa, continuo a aula. A ressurreição de Cristo é hoje uma verdade científica. Me dizia um padre jesuíta em Madrid, o milagre não pode ser uma verdade científica, porque tira o valor da fé. Não. O milagre que te faz racional a fé de teu ascenso à autoridade divina. E para que este teu ascenso à autoridade divina te seja racional, tens que fundamentar-te no milagre. E o milagre interessa a fé, mas é da ciência, é da história. Eu não preciso milagre. Parabéns, eu preciso. E outras muitas pessoas. E para separar religiões e qual é a religião revelada, Deus tem que assinar, e a assinatura de Deus é o milagre. Ah, aqui tem outros aspectos, muito bom. Mas desde o ponto de vista de fundamento da fé, o milagre. Isto pertence à ciência. E eu preciso do milagre. Eu pelo menos preciso. Algum tipo de milagre. E a ressurreição de Cristo é hoje uma verdade científica. Continuaremos tendo um ascenso, assentirei ou não assentirei, a autoridade divina será livre, também não são matemáticas, mas é uma verdade mais científica que outras verdades científicas que se aceitam por aí. No lençol de Torino, hoje se sabem muitas coisas, mas só quero algumas. Algumas são descobertas bem recentinhas, só um aspecto. Se sabe que um morto de morte morrida, estava morto, sangue parado, sangue coagulado, com toda a catatonia, todos os músculos rígidos, etc., nesta posição, estos são os joelhos, isto é a parte glútea, isto é a cabeça, estava também forçada, um pouco mais, não? A cabeça levantada, depois as costas,
Después levanta os joelhos. Estaba embrullado así y atado. A NASA con os computadores, ve a presión por cima, a presión aquí, a presión lá, tudo máis, morto, de morte morrida, ten até as marcas dos dedos, de que alguén ao deselo da cruz, deixou no sangue que Cristo teria derramado, deixou as marcas digitais, están lá. Mas non está lá pintado, non é suor, non é a mirra, non son os aloes, é luz. Queimou unha explosión atómica, unha materia material, que barro, inteligente, es que afirmo que este calvo de inteligente, unha materia material ficou lá e explodiu nunha millonésima de segundo, máis un instante teria volatilizado tudo. Mais un instante teria volatilizado tudo, unha transformación atómica, dice a NASA, que queimou só a parte interna de todo o lençol por todas partes, tudo queimado, perfeito, por cima, por baixo, por lado. O nariz está máis perto, está máis branco, o ollo está máis fundo, está máis longe, isto está máis fundo, está máis escuro, depende da distancia. Queimou toda a parte interna, tudo, as marcas digitais, cada prego, cada gota de sangue, cada buraquinho das espinhas, tudo por toda parte está queimado, con unha luz que non se sabe, non se coñece na Terra. E diz a NASA, en levitación, isto é, depois nos slides concretizo, porque agora teño que ir moito depresa, sen peso, non está máis prensado a parte glútea, os calcañares, as costas, non ten peso. Diríamos, é un corpo glorioso. É un corpo glorioso, sen peso, luminoso, queimou, sen peso, en levitación. E, pelas presións dos computadores, analizan o que estaba aí, saiu, sen tirar as setaduras, e unha tradución posible. Tamén se pode traducir de outra maneira, mas esta tradución directa do Evangelio de San Joan é perfeitamente válida. A Biblia de Jerusalén se aproxima, prácticamente se pode dizer que está certa, se aproxima, mas se dan unha tradución mellor ainda. O que estaba dentro saiu sen tirar as ataduras. E que aconteceu? Que o lençol se aplainou. A Biblia de Jerusalén diz caiu por terra, está ben traducido, mas está mellor, máis exacto talvez, aplainou, sen tirar as ataduras. E agora entendemos, e só agora se pode entender o Evangelio de San Joan. Cando aquelas mulleres foron dicendo roubaron o cadáver, San Pedro e San Joan saíron correndo, mas San Pedro era viúvo para aquelas épocas e San Joan era un pibete, a julgar por tudo o que viveu, podía ter 13 até 14 anos ou 15 anos, depois viveu tanto, pois saiu correndo e correu máis, mas respeitou a San Pedro, se asomou e diz o Evangelio de San Joan, viu o lençol aplainado, mas non dobrado como o sudario para asegurar o queixo, que estaba ao lado dobrado, sino aplainado. O repite 22 veces. A Biblia de Ave María traduce. E viu o lençol dobrado, mas non dobrado como o sudario que estaba ao lado, sino dobrado. O viu dobrado, mas non dobrado, sino dobrado. Parabéns. A Biblia de Jerusalén diz, viu o lençol caído por terra, mas non dobrado como o outro, que caiu, rolou, sino caído por terra, diríamos, talvez máis exactamente. Viu o lençol aplainado, mas non como outro que estaba ao lado dobrado, sino aplainado. E viu e acreditou. E por que acreditou? Porque sin tirar as ataduras, e aplainou, saiu quen estaba dentro, resucitou. Agora se entende. E está lá, no lençol de Torino, além de toda a historicidade da paixão e tudo mais. Se continuamos com a historicidade, se as palavras, os fatos são inegáveis, estão lá, não se podem retirar, estão lá e se confirmam modernamente, as palavras, os antitéticos, 100 vezes, se construção judaica, que non encaixa no grego,
o grego semitizante da koiné aparece nas palabras de Cristo, con un San Lucas que ten un grego fantástico, vai escrevendo nun grego fantástico, 2 pontos, Jesús dice, 2 pontos, e sai un grego da koiné espantoso. Termina de falar Jesús e continúa San Lucas con seu estilo. Que respeito ás palabras de Cristo. Sin respeito ás palabras, muito máis os fatos. Burney traduciu o grego ao aramaico e encontrate o ritmo típico dos aramaicos e da linguagem bíblica. Blanc pegou o grego e o traduciu ao aramaico e máis concretamente ao dialecto aramaico de Jesús, e se encontra até jogos de palavras que non foron traducidos nem se podían traducir. Alguns jogos de palavras como o señor da casa en Belcebú ou da sujeira já encontramos, e há outros casos. Se até nas palavras ninguén mexeu, como van mexer nos fatos? E há outros muitos argumentos, diríamos, de lógica. Eles se fundamentaban nisso. Os primeiros cristãos tiñan muito cuidado de ter algo en que fundamentar a fé. A fé non inventou, sino que se fundamentou nos milagres. Temos numerosos textos de San Pedro, exigía, primeira de San Pedro 3,15, que estivesen sempre dispostos a dar resposta a tudo o que vos pedir razón de vosa esperanza. San Paulo, Tito 9, fiel conforme ao que foi ensinado, para que sellas capaz de refutar os que contradicen, etc. É o fundamento da revelación. Os milagres non van a inventalo. Nen os primeiros cristãos que eran testemunhas, nen os apóstolos terían mantido a fe contra tantas dificultades, perseguições e fracaso de Jesús. Jesús foi un fracasado no termo humano e con iso salvou o mundo. Se non tivesen a certeza histórica dos milagres, terían abandonado todos. Os cristãos querían base firme para insubordinarse contra o judaísmo, eran todos judeus os primeiros, e os de outras terras contra os milagres de lá. Se os milagres dos apóstolos non tivesen confirmados de Jesús, e por tanto estes sin exageros, e se non fosen maiores que os milagres helenísticos, etcétera, 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 etcétera. Conclusón, ya tirado, non vamos a repetir. Non se pode tomar a serio estas dificultades. Ten grande valor, demostran grande inteligencia, mas a ciencia foi avanzando. Análise, constatación e análise. Como explicalos? Alguns protestantes liberais e os racionalistas, Reimann, Leisler, Barr, Venturini, Gotthold Paulus, Spinoza, Renan, Harnass, Schleiermacher, Sentives, Barth, algunas cosas se poden salvar. Dicen, por exemplo, bom, cando Jesus Cristo estaba lá depois da resurreição e viña a barca e Jesus Cristo já tiña resucitado, e tamén antes da resurreição, pois ven unha barca. O que máis me interesa antes da resurreição, porque depois da resurreição veían un fantasma que les facía peixes e tudo máis. Antes da resurreição, ven a barca, unha tempestade, e Jesus Cristo vai camiñando sobre as ondas e dice, ia camiñando sobre as pedras, né? Podería ser unha levitación, non sería milagre, podería terse levitado, mas ainda segurou a San Pedro. Se podría explicar naturalmente, se podería, vamos a deixalos aquí, non me deixen esquecer, providenciais. Cando Jesucristo adivinhaba os pensamentos dos apóstolos, iso é milagre? Non, telepatía aí. Nos evangelios casos que se poden explicar naturalmente, claro. Cando Jesucristo curaba en masa, ninguén curou por sugestão. Entón teria que facer un milagre moito maior para parar a sugestão. Claro que alguén podería curar por sugestão, non as curas que ele facía, mas alguén entre lá, evidente. Cando a tempestade calmada, pode ser natural? Até que pode, a que telo en conta, podería ser. Lá non é moito alto, até que ben suave. Está lá o lago, ten uns montículos, se o vento sopla, vai pelo río, encaixonado, e ao vir aquí, se sopla encaixonado e levanta un poquinho, nun instante se faz unha tormenta incrível, nun instante, imprevisible, unha tormenta, e unha mínima variación abaixa un poquinho, acabou. Entón, é coñecido iso.
De repente uma tormenta, de repente como uma balsa. Então disse alguém: bom, Jesus Cristo fingia que dormia. Fingia. Sem chegar ao fingimento, estava dormindo e estava funcionando melhor a clarividência, o estado alterado de consciência. E São Pedro e todo, ai, por fim São Pedro: Senhor, não te importa que perecemos? E Jesus Cristo acorda justo quando adivinha que vai trocar o vento e vai vir a tempestade. Cala, ou mutece. Não foi milagre, foi uma previsão. São Pedro era pescador profissional, não se deixaria de enganar tão facilmente, ele vivia lá. Mas, mesmo que fosse, se se pode explicar naturalmente, não se deve explicar sobrenaturalmente. Vamos procurar, mas mesmo que fosse, Jesus Cristo fazia estes casos de usar as forças da natureza quando queria, como queria, sem transe, sem escuridão, em desafio. Quem usa as forças da natureza como dono? Quem for dono da natureza, porque os outros ficam birutas, não conseguem, têm que entrar em transe, estragam o organismo, conseguem ou não conseguem. Ele demonstrou ser dono da natureza. Mesmo aí se demonstrou Deus. Mas além de que tem outros muitos tipos de milagre que não há parapsicólogo no mundo que explique. Nem de Jesus, nem dos santos ao longo da história, nem modernos, que não me venham objetando antiguidades, porque temos coisas de hoje, absolutamente de hoje. Tenho que ir mais rápido, só algumas pequenas dicas. Ué, será que perdi o papel? Ah, não está aqui. A Igreja pede aos cientistas, no julgamento dos milagres, por exemplo, de Lourdes, que aceitem qualquer hipótese para explicar o fato. Não demonstrou esta cura ou este outro milagre, se deve. É uma hipótese, talvez, já vale. Dice Bento XIV: prefiro rejeitar 1000 possíveis milagres antes de que aceitar um só que não o seja. 3 séculos os historiadores volandistas revisando os milagres dos santos. Por exemplo, San Juan de Macías, e é um milagre moderno. Um milagre moderno. Está aqui. San Juan Macías, em Oliventa, província de Badajoz, paróquia de Santa María Madalena, Fundação de Caridade Soto Hernández, na rua José Soto, número 2. O domingo 23 de janeiro de 1944, a encarregada da comida dos órfãos, Leandra Rebollo Vázquez, a família que tinha que trazer o arroz, a paella, para aqueles órfãos, não foi. Era por turno, não foi. O padre José Valério Ferreira lembra ter ouvido a cozinheira: esqueceram de trazer a comida, a encargada, a família não trouxe, e que fazemos agora com 115 órfãos de 14, 15, 16 anos, depois de ter passado toda a manhã jogando futebol, comem até as panelas e não temos comida. Havia lá uma panela de 3 litros de capacidade e outras 2 um pouco menores. Se colocaram, se colocaram 2 litros de água, porque só tinham 3/4 de quilo de carne e 3 taças de arroz. 3 taças de arroz para 115 rapazes. Menuda voz. Pois bem, de repente a senhora e o padre, Beato Juan de Macías, que era de lá, ele morreu em Peru, mas era de lá, desta cidade. Beato Juan de Macías, não nos deixes assim. E de repente ven que na panela grande começa a brotar arroz, com carne, com óleo, com pimenta, com alho, tudo perfeito na dosis, começa a brotar. Ficam assim: mas que é isto? E começa a subir, então começam a pegar e começam a servir. Comem 115 rapazes, repetem, e vai a história contándose, e mais de 600 pessoas da cidade vão lá a ver e a comer, e todo mundo vê que brota cru. De embaixo, o sea, retiran a parte da cima que já está condimentada, e do meio, de embaixo, que deveria estar queimado depois de horas, brota cru.
Pouco depois já está perfeito com sal, com óleo, com alho, com carne, e servem, e brota de novo, e servem, e corre a notícia, e vem mais gente, e servem, e volta a notícia. E no século XX ninguém acredita nos milagres, mas todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. E foram, e foram, e foram, e foram. Desde o meio-dia até as 5 da tarde sem parar. E brota e serve, e brota e serve, e brota e serve, e brota e serve. Aporte na dose exacta de uma despensa vazia, na dose exacta e condimentado e brota cru, de embaixo que deveria queimar-se. Testemunhos em quantidade. Nós temos um mamotreto deste tamanho, um pouquinho menos, deste tamanho, com fotocópia finíssima. Aliás, não é fotocópia, é dactilografado, uma cópia de papel de seda dos testemunhos que levantou o processo canônico para confirmar este milagre. De todos, perfeita, gostoso. E acabou às 5:30 porque o padre mandou retirar do fogo, porque senão isto já vai misturar circo. O processo apostólico foi concluído a 4 de maio de 1961 e foi canonizado por este milagre, entre outros, foi canonizado o beato Joan de Macia, que morreu em Lima 16 de setembro de 1645 com 62 anos de idade. O milagre foi realizado em 1944, 23 de maio, 23 de janeiro. E a 28 de setembro de 1975, o Papa João VI nomeou a San Juan Macías padroeiro universal dos imigrantes e solenemente canonizado. Milagres dos santos, bem verificados, bem superiores, milagres de curas. É impossível, é muita matéria. A próxima reunião de professores me vão ouvir falar dos milagres em 2 aulas. Se dicen alguém, por exemplo, Eduardo Lerroy, este já até que é um católico original, porque os outros repetem o que outros críticos tinham dito e não encaixa. Eduardo Lerroy tem pelo menos algo original. Dice que o milagre verdadeiro ou falso depende só dos diversos ambientes, porque é o mesmo cachorro com diverso colar, que se deve à fé. A fé. Em primeiro lugar, uma coisa é a fé operativa. Jesus, aleluia, pura sugestão e não faz crescer a panela. E outra coisa é a fé impetrativa. Mas, enfim, pela força, pelo entusiasmo. No Jornal de Sciences Médicales, um médico, doutor em medicina, tem uma peritonite tuberculosa com perfuração intestinal. É operado e logo surgem complicações. 2 meses depois, hipertrofia do fígado e do baço. Grave fístula intestinal da que saem continuamente materiais fecais. Estão saindo. Cede aos pedidos porque ele é ateu, cede aos pedidos e vai a Lourdes, a que le deitem numa cama lá, fora do recinto de Lourdes, lá na pensão. E os parentes vão na procissão, mas ele está lá na pensão. Durante a procissão, quando voltam seus parentes, notam ele muito bem corado, muito alegre, mas ele cerra o bico, ateu e medo de ser ridículo. Não diz nada a seus amigos, nem ao burô médico, nem ao chefe da peregrinação que o levaram, os parentes o levaram. 10 dias depois faz uma viagem por Bélgica e Holanda para verificar e volta a todos os seus médicos, toda a história clínica. Num instante tinha se curado tudo, pela fé de um ateu. F. Balin, 2 anos e 6 meses, desviação do joelho. E Umet, 1 ano e 11 meses, pé equino. Macere, 12 meses, 2 hérnias congênitas. Esturnet, lactante, grave doença dos olhos, curados. Entra na água, que aliás, como que a água de Lourdes não mata todo mundo, não matava todo mundo, estava cheio de todas as imundícias havíveis e por haver, e era gelada, agora já está cuidada e desinfectada. Nunca matou ninguém, e era para matar a todo mundo, porque aquilo é uma barbaridade, aquela piscina. Se não curava, pelo menos não estragava. Que já é bastante providência. Sí, pela fé de um lactante, pela fé de um bebê, pela fé de um ateu.
e a resurreição dos mortos pela fé do cadáver. O filho do centurião, o filho da cananea, a distância, pela fé dos pais, que eles nem estavam sabendo do que se tratava, longe do ambiente, Pierre de Rider, Catarina Lapierre, não tem nada a ver, etc, 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 etc. Bertrin, em pesquisa escrupulosa. Joaquina de Han, de Bélgica, 29 anos, desde os 17 anos tem chagas que degeneraram em úlcera crônica cobrindo 2/3 da perna direita, com luxação do fêmur e contração dos músculos da tíbia. Banho na piscina, perfeito, verificado antes e depois. Maria Lemarchand, 18 anos, tuberculose pulmonar e cutânea, que degenera em chagas nas pernas e deformação ao rosto. E depois se converte em lupus, um câncer horroroso que come a carne, corroeu o lábio superior e o nariz, até os cartílagos, com buracos ulcerosos nas maçãs do rosto, pelas quais se veia a parte interna da boca, 2 chagas lívidas, saindo continuamente pus e sangue, um aspecto horroroso nesta menina de 18 anos, tinha ir sempre com um lenço preto, e a distância porque é um cheiro que não se aguenta, comprovado, verificado, toda a história clínica, chip, recupera a carne, recupera o cartílago, recupera o nariz, recupera tudo, e ficam umas pequenas marcas internas para que ninguém duvide. A comparar os milagres helenísticos, os milagres espíritas, podia citar textos. Os mesmos espíritas reconhecem que o fenómeno não é sobre-humano. São os espíritos dos mortos, são seres humanos. Não se pode comparar mexer uma cadeira, tocar uma campainha, uma tipologia, com estas monstruosidades, permitam-me a expressão. Recuperar um decímetro de osso em Lourdes, um olho enterrado e recuperado, uma perna enterrada e recuperada. Milagres de todo tipo, físicos, me refiro aos curações, porque dizem que é a fé que cura. Que fé que cura? E se fosse o entusiasmo que cura, teríamos em todas as religiões. Os protestantes reconhecem que eles não têm milagres. Pascal, se publicou em todas partes que a sobrinha de Pascal foi curada num milagre jansenista, o diácono Paris, François de Paris, no túmulo do jansenista. Se publicou que um milagre jansenista, me interessou muito o tema. Todos os milagres são em ambiente exclusivamente judaico antigo, certamente cristão, e depois exclusivamente católico. Quando os cristãos, os nossos irmãos se separaram, acabaram os milagres em ambiente protestante. Mas isso é puxar a brasa para a sua sardinha. Tem 4 teses doutorais em França. Aqui nesta faculdade um aluno meu fez uma tese doutoral sobre isso. É a minha especialização? Será, se me lo deixam publicar. Mas é uma coisa, eu que fui ateu, me converti pelo estudo dos milagres. Como explicar estas coisas? Só estão no catolicismo em ambiente, ver o ambiente pertence à ciência, judaico antigo, depois só cristão, até a separação dos protestantes, depois só católico. Mas um milagre jansenista, e eu feliz. Então, geralmente aqui, e geralmente aqui, mas Deus fez uma exceção em honra dos nossos irmãos jansenistas. É tanto que nos une, é tão pouco que nos separa. Não estou querendo dizer que não sejam mais santos do que nós, isso é outra coisa. Os católicos temos muitas contas no cartório. Os milagres não estão feitos em honra dos católicos, está feito em honra da doutrina católica, não dos católicos que temos muitas contas no cartório. E conheço muitos protestantes que são muito mais santos do que a maior parte dos católicos. A lei das minorias. E conheço espíritas, os irmãos da minha mãe, um deles era o chefe do espiritismo em Tanger, meu tio Horácio, era um santo que não vai sair torcicolo no céu de olhar para ele. Não vão pensar que há escadas no céu, nem torcicolo. Não estou falando de que sejamos mais santos ou não, isso é outro problema. Mas os milagres são em honra da doutrina judaica, cristã, católica. E mais um jansenista, estudei muito bem o caso. Era uma doença incurável, era uma doença de placas, não a doença de Chagas, doença de placas, em forma de ter na pele como se fosse uma cobra,
supurando, generalizada, doença bem constatada, incurável, se curou num instante e para sempre. Se publicou invocando ao jansenista, pela intercessão do jansenista. Não. Numa igreja católica, invocando a intercessão de Nossa Senhora, e por este milagre pascal abandonou o jansenismo e voltou para o catolicismo. Procurem-me a exceção. Isto, levitações 2, 3 metros, não queiras comparar com Cristo que se levantou por cima das nuvens. Uma coisa é levantar-se 4 metros e depois cais, e outra coisa é levantar-se por cima das nuvens e ainda não voltou. Uma coisa é conhecer o passado, o presente e futuro numa margem de 2 séculos, entre passado, presente e futuro. Outra coisa é profecias bíblicas que, ao menos em sentido típico, vão com séculos e séculos de antecedência e se fecham 5 séculos antes de nascer Cristo, e se anunciou tudo, onde nasceria, onde viviria, como matariam crucificado, não lhe quebrariam nenhum osso. Há uma diferença entre o natural de todas as épocas, povos e ambientes, milagreria, e o verdadeiro milagre, realmente sobrenatural, unicamente em ambiente religioso divino, judaico, cristão, católico. A importância desta pesquisa não é teologia, mas interessa tremendamente a teologia e a religião. Por isso disse um dia nos slides, eu acredito no homem, porque o dia que a parapsicologia científica se difundir, chegaremos a uma unidade religiosa como Cristo queria. Obrigado pela atenção.